Tá? Então, eu tenho aquela nossa classe funcionário, que é a nossa classe principal, aquela classe onde eu tenho lá os atributos que são iguais nas classes filhas. Então, eu tenho nome, idade, salário e doutorado. Observem que nesse nosso jogo aqui de conhecimento, né, a gente usou visibilidades diferentes. Então, inicialmente, a gente conhecia o public, conhecemos o privado e o protected. A gente viu que atributos podem ter quaisquer visibilidades. Aqui embaixo nos métodos, eu consigo ter também visibilidades diferentes. Usei o privado, usei o protegido e usei o public. Dentro daquelas nossas classes de coordenador, eu estou dizendo que ela é filha de funcionário. Também tenho aqui atributo específico para minha classe de coordenador. E aqui embaixo, tá vendo? Eu tenho esse meu método de impressão, que está aqui na minha classe filha, e eu também tenho um método de impressão que está lá na minha classe mãe. Então percebam que esses dois métodos, eles têm o mesmo nome, mesmo esquema, tá vendo? Nome e parâmetro, igual aqui e igual aqui. Então eu estou fazendo uma sobreposição, ou seja, o método que está na minha mãe, ele imprime isso aqui, o nome, a idade, o doutorado e o salário base. Então todas as filhas têm acesso a esse método. Quando eu chego aqui na classe de coordenador, eu resolvi mudar um pouquinho a impressão. Eu quero imprimir, além dos dados que estão na mãe, eu quero também exibir essa informação do curso que é específica aqui do coordenador. A mesma coisa acontece aqui no professor. Eu tenho um atributo aqui, disciplina, eu tenho um método impressão, esse método está chamando o método impressão lá da minha superclasse, da classe mãe, e aqui dentro ele muda esse método, trazendo a impressão da disciplina. Dentro daquela nossa classe do pacote de testes, classe PO01, a gente tem aqui, como a gente fez no início, né? Que foi até a gente brincando, ó, mesmo a gente tendo a palavrinha class, mesmo a gente tendo esse monte de informação bonitinha aqui, de uma linguagem mais moderninha, em comparação àquelas linguagens que eu trouxe para vocês, isso aqui ainda não está usando orientação objeto. Eu estou fazendo toda a programação aqui dentro. Né? Eu não estou usando o objeto, eu estou usando todo o código dentro de uma classe, que eu vou chegar lá fora na minha linha de comando, chamar esse carinha, e tudo aqui vai ser executado de forma sequencial. Não estou usando objeto. A gente tem até o momento várias classes, que são arquivos texto, né? Arquivos que você consegue abrir em qualquer editor de texto, e dentro dele você é como se ele servisse de uma forma onde você tem aqui dentro informações bem estáticas. Ó, esses são as propriedades, né, os atributos, né, as informações dessa classe. E dentro dessa mesma classe eu também consigo ter funcionalidades que essa classe pode executar. Mas, na verdade, não é a classe que executa. Cada funcionário vai ter um nome diferente, vai ter uma idade diferente, um salário diferente, um doutorado ou não doutorado, ou pode ter informações iguais, mas só que o cálculo salarial de um é diferente do cálculo salarial de outro. Na hora que eu for exibir, eu vou exibir informações diferentes de um e para outro, seguindo até um padrão, mas cada um tem um comportamento diferente e tem informações diferentes. Então, uma classe ele serve como se fosse um modelo, e os objetos seriam justamente essas informações que eu estou passando aqui fora. Exemplo, né? Esse cara daqui, o objeto José, ele tem 42 anos, tem um salário de 999, não tem doutorado e está cursando lá 3 disciplinas, ou ele é responsável por 3 disciplinas, né? Esse professor. Aqui embaixo, a Maria, a gente conseguiu identificar que ela era coordenadora do curso, que ela tinha 24 anos e por aí vai. Aqui embaixo, a Tami, ela tem essas informações aqui, mesmo ela sendo uma professora, ela tem informações diferentes do José. O José tem 42, ela tem 18, o José ganha um pouquinho mais, ela tem doutorado, o José tem menos disciplinas, ela tem mais disciplinas. Então, isso diferencia um objeto do outro. Então, vamos começar aqui a fazer o nosso trabalho. Eu vou copiar essa classe, tá? Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou renomeá-la aqui para 02. Tá? Então, eu tenho aqui agora essa classe que a gente não vai mexer e essa classe que a gente vai trabalhar para fazer aqui tudo acontecer.
Então, a primeira sugestão lá que eu dei no roteiro foi a gente excluir esses caras. Por que eu quero excluir esses caras? Porque a primeira implementação que a gente fez foi pegar esses 6 campinhos e distribuir em funcionário, coordenador e professor. Então, dentro dessa minha classe de testes, eu não quero mais deixar todas as informações aqui dentro. Eu quero usar as informações que eu deixei lá naquelas nossas classes de domínio, a classe de negócio, né, funcionário, coordenador e professor. Então, eu apaguei isso daqui. Quando eu apago esses meus atributos, né, que estão aqui em cima, essas minhas variáveis, eu começo a encontrar um monte de erros aqui dentro, tá vendo? Por quê? Porque todos esses campinhos, todos esses atributos, eles perderam a sua referência. Esses caras não existem mais aqui dentro desse arquivo POO02. Então a gente precisa de alguma forma, já que eu excluí todas as informações aqui de cima, eu preciso dizer aonde que essas informações estão. Então eu preciso informar qual objeto, né, qual classe está responsável por esse atributo ou por aquele outro atributo. Eu vou manter esse professor, vou manter essa coordenadora e vou deletar esses dois aqui de baixo, só para a gente ter menos linhas erradas para a gente corrigir. Então o nosso trabalho ficou aqui, tá? Com esse monte de coisinha vermelha. Por padrão aí da literatura e do mercado, esse carinha daqui, que é um professor, eu preciso dizer que eu vou criar um professor. Eu posso dar o nome que eu quiser, posso botar qualquer coisa aqui, tá? Mas eu coloco sempre alguma coisa que represente o tipo de objeto que eu estou criando. Então eu vou botar aqui um nome bonitinho, vou botar o Prof. José, tá? Eu dou o nome que eu quiser, porque isso aqui é uma maneira de eu representar aqui dentro dessa minha classe de teste um objeto que eu estou guardando lá na memória do meu computador. Então, se lá na memória mudar qualquer coisa, se eu não tiver esse texto Prof. José aqui dentro, eu não sei aonde está aquele espaço de memória que eu vou ter que trabalhar. Então, o que eu fiz aqui? Criei esse cara. Eu simplesmente fazendo isso daqui, eu tenho um primeiro erro, né? Esse cara, essa minha classe professor, ela está nesse pacote aqui, ó. Como a gente pode ver, professor está no pacote domínio, enquanto essa minha classe PO02 está no pacote testes. Então, sempre que eu quero usar uma informação que está em outro pacote, eu preciso fazer algo parecido com isso daqui, tá vendo? Eu preciso dar um import. O que o import faz? O import indica que essa classe está localizada dentro desse pacote que está aqui. Então, sempre que eu quero fazer um import dessa classe, eu preciso chegar aqui em cima e indicar que eu quero fazer um import de uma classe chamada professor, que está dentro do pacote br.edu.domínio. E aí, quando eu chego no final desse cara daqui, ou eu trago todas as classes, ou eu indico que eu quero a classe de professor. Então, observem que aqui embaixo o erro foi resolvido, e eu estou dizendo que esse professor se encontra naquele diretório, naquele pacote. Isso aqui não é suficiente, mas eu sei que esse Prof. José, ele é uma informação que representa um professor. Como um professor é uma filha de funcionário, então, através daquele professor, eu tenho a quantidade de disciplina, eu tenho o nome, a idade, o salário e o doutorado. Eu tenho todas essas informações. Mas só que a gente esbarra num outro problema. Esse cara daqui, se eu quisesse acessar uma informação, eu deveria pegar esse cara e associar aqui, ó, relacionar com esse campo, fazendo isso daqui. Mas só que sempre que eu boto o nome de um objeto e coloco esse pontinho, ele diz para mim, olha só, você tem todas essas informações aí que você pode acessar. Porém, nenhuma dessas informações é o nome do professor para eu poder preencher com o José. Vocês conseguem, de alguma forma, entender por que esse meu objeto, professor José, não está conseguindo acessar esse atributo nome que está aqui? Como esse cara aqui é privado, eu não consigo acessar esse cara, né? Eu só consigo acessar essa informação aqui dentro dessa classe. Por qualquer membro dessa classe, qualquer método dessa classe consegue acessar esse atributo, né?
O nome, mesma coisa. Aqui ele está privado, só consegue acessar. Professor, quantidade de disciplina, coordenador, curso, funcionário, nome, idade, só consigo acessar por causa aqui dentro dessa classe. Então, um exemplo que a gente pode fazer, vou fazer temporariamente aqui, é mudar a visibilidade para que ele consiga ser visto lá fora. Aí eu vou chegar aqui, por exemplo, nesse nome, vou mudar ele para public, temporariamente, tá? Cheguei aqui, vim aqui fora, botei o pontinho, e observem que o nome aparece aqui, tá vendo? Ele aparece aqui porque ele é public. E aí eu consigo fazer esse tipo de atribuição ao nome. Porém, se eu chegar aqui e mudar esse cara para privado novamente, né, voltar para o código anterior, esse cara daqui não consegue ser acessado. Tá? Então, para isso é um conceito da orientação a objeto, onde a gente diz que os atributos não podem ser acessados de forma direta. O conceito de encapsulamento significa que para você acessar esses atributos, eu preciso usar ou construtores, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ou métodos. E aí, dentro da orientação a objeto, a gente tem dois tipos de método. Um método para a gente preencher uma informação e um método para a gente obter essa informação, que são os famosos métodos get, para você pegar uma informação, e set, para você preencher essa informação. Então, do jeito que está aqui, a gente não pode. A gente vai ter que criar esses métodos de acesso lá dentro. Ainda fazendo uma revisão aqui sobre visibilidade, vocês viram que quando eu coloquei public aqui, o negócio funcionou ali, tá vendo? Aí eu pergunto para vocês, aqui eu sei que não funcionou com o private. Vocês acham que com o protected eu consigo preencher esse salário base? Eu vou chegar aqui embaixo, observe que eu tenho salário base aqui. Aí eu estou perguntando, se eu colocar professor José ponto salário base, vai funcionar ou não vai funcionar? O que vocês acham? Quem consegue ver uma informação protegida de dentro de uma classe? A própria classe, né? Então, o protected pode ser visto por todos os métodos dentro dessa classe. O protected pode ser visto por todas as filhas de funcionário. Então, aqui dentro eu consigo acessar. Se eu chegar aqui e botar diz.salário, eu consigo, tá vendo? Consigo acessar o salário. Esse método aqui consegue acessar o salário. Aqui eu não consigo acessar o nome, porque o nome é privado, tá? Mas as informações protegidas podem ser vistas pelas classes filhas. E uma informação protegida pode ser vista por todas as classes dentro do mesmo pacote, independente se ela é filha. Aí eu pergunto para vocês e tentem responder novamente. POO 02 está querendo acessar salário base. POO está nesse pacote aqui. Vocês acreditam que POO consiga acessar a informação salário base existente lá na minha classe funcionário? Não consegue. Ele não consegue por dois motivos. Por ela não ser filha de funcionário, né? E por ela estar num pacote diferente de funcionário. Tá? Então, essa é a regra, tá? Só para a gente bater um pouquinho mais nesse esquema de visibilidade. Então, vou voltar aqui e vou criar os tais getters and setters. Eu não vou entrar muito no mérito, mas a gente consegue, de forma automática, criar esses métodos getters and setters. Tá? Então, botei aqui. Criei aqui métodos, tá vendo? Eu criei métodos públicos. Por que esses métodos são públicos? Porque métodos públicos podem ser acessados por todas as classes, independente do seu pacote, independente se tem uma herança envolvida. Então, aqui, quando eu boto métodos públicos, eu consigo usar os métodos getNome para pegar alguma informação, que ele vai me retornar o nome do cara, como eu posso usar o setNome, que aí eu passo um nome e ele joga esse nome dentro do nosso atributo. Então, esse preenchimento direto nos seus atributos é uma informação que não é aceita na orientação ao objeto, tá? Então, aqui dentro do meu coordenador, eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar aqui os meus métodos getSetters para esse atributo que eu tenho. Eu vou aqui nesse meu querido professor e faço a mesma coisa.
Lembrando, o get e set é uma informação específica do Java, tá? É uma informação que a gente criou aqui para cumprir essa regra da orientação a objeto. Algumas linguagens, você burla um pouquinho isso. O próprio Eclipse, o próprio Java, tem algumas tecnologias que eles ocultam esse cara, mas vocês têm umas anotaçõezinhas que a gente consegue botar, não precisando criar esses gets e sets, mas por debaixo do pano isso está sendo feito. Então, agora que eu criei esses métodos gets e sets para a gente fazer getters and setters, eu vou chegar aqui dentro e preencher esses meus atributos. Como é que faz o preenchimento? Eu boto a palavrinha set antes e dentro desse parênteses eu passo o valor. Tá? Então, isso daqui significa que eu estou passando o nome do José. Aqui eu vou passar a idade do José. Tá? Eu excluí aquele cara lá para a gente não ter que fazer isso aqui tantas vezes, já que não faz muito sentido. Aqui eu estou botando o doutorado. Então, fiquem ligados, eu estou usando o método set para eu poder preencher as informações e uso o método get para poder recuperar as informações. Então, observem que o José foi todo preenchido. Vou preencher aqui embaixo a Maria. A Maria, ela é uma coordenadora. Então, vou chegar aqui embaixo, vou criar um coordenador, vou botar aqui coorde Maria, tá? Mais uma vez, coordenador é uma classe que está lá em outro pacote, então eu posso chegar aqui em cima, fazer o mesmo import para o coordenador. Eu poderia botar um asterisco e trazer todo mundo, mas eu gosto de especificar ali cada classe para a gente não trazer classes que a gente não vai utilizar de dentro de um pacote. E aí no coordenador, como a gente trabalhou com esse conceito de encapsulamento de atributos também, eu coloco aqui o set nome para Maria. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou fazer a mesma coisa para os outros atributos. Depois eu volto para atualizar aqui. Então, fiz aqui. Pronto. Preenchi todos os dados aqui da nossa querida Maria. Agora eu preciso voltar aqui, porque eu ainda tenho erros, né? Aqui para cima está tudo direitinho, o preenchimento está todo bonitão. Aqui embaixo, ó, doutorado, salário base e quantidade estão com erro. Por que estão esse erro? Porque eles não estão achando as informações, né? Onde está a classe responsável por esse campinho. Aqui em cima, para fazer o preenchimento, para pegar uma informação e jogar para dentro da minha classe, para dentro do meu objeto, eu usei o set. Aqui, que eu preciso das informações que ele preencheu ali em cima, para eu poder fazer o cálculo salarial, eu preciso da informação se ele é doutorado ou não, eu preciso do valor do salário base que ele preencheu, eu preciso da quantidade de disciplinas. Para a gente fazer de uma maneira bem assim automática, a gente usou o nome dessas variáveis. Mas só que essas variáveis não estão mais aqui dentro dessa classe. Essas variáveis estão lá dentro do meu relacionamento de herança entre funcionário, coordenador e professor. Então, do mesmo jeito que eu usei esse objeto para jogar uma informação para dentro dele, eu preciso desse objeto para pegar cada uma dessas informações. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a minha quantidade de disciplina, eu venho aqui e boto o get quantidade de disciplina. Tá? Então, o set eu uso para preencher e o get eu uso para recuperar. A mesma coisa aqui com o meu salário base. Observe que eu tenho aqui o salário base, a mesma coisa com esse cara daqui. Por que eu deixei o doutorado por final? O doutorado ele é um campo booleano, e aí, por padrão, o campo booleano ele é identificado, em vez de ser get, ele é identificado como um is, simplesmente para dizer ele é um doutorado. Né? O get significa que você vai recuperar uma informação. O is é dizer se você está verdadeiro ou se você está falso. Tá? Então, desse jeito eu recuperei esses três campinhos aqui, e aqui embaixo, para eu exibir o nome e a idade, eu vou fazer a mesma coisa. Esse aqui, ponto get nome, esse aqui, ponto get idade.
E aí os vermelhinhos aqui de cima sumiram. Aqui embaixo na coordenação eu tenho a mesma coisa, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa para esse daqui. Então eu tenho o ex-doutorado, tá? Eu tenho o get salário base. Deixa eu diminuir minha tela aqui, que eu não estou vendo mais nada. Aqui eu tenho também o get salário base. Então eu estou apagando tudo que eu estou trocando por esse. Aqui embaixo eu preciso do curso, então eu vou fazer a mesma coisa, get curso, mas eu estou pegando o curso especificamente desse objeto da Maria. Aqui embaixo o mesmo esquema, vou fazer aqui o get nome, e aqui embaixo o mesmo esquema, vou fazer aqui o get idade. Então observem que agora, tirando os erros que a gente resolveu, surgiram um monte de erros. O cara esperou preencher tudo para dizer que estava com erro. E aí, quando a gente vê esse erro, né, claro que a gente está dentro de uma IDE dizendo isso para ele, mas ele está dizendo o seguinte: olha só, você está usando esse objeto aqui num monte de lugar. Sempre que a gente está usando esse objeto precisa ser inicializado, ele precisa ser criado em memória. Do jeito que está aqui, é como se ele tivesse nulo. Observe quando eu boto nulo ali, os problemas são resolvidos, ou seja, ele meio que entendeu que eu defini que o cara é nulo. Então ele já não está achando que a gente esqueceu de fazer alguma coisa. Mas, mesmo assim, quando eu mando rodar, ele vai dar um erro de código que ele chama de null pointer exception. É uma exceção que dá. O que seria essa exceção? Eu estou tentando acessar um espaço lá em memória e ele está falando que eu não tenho um espaço guardado para esse objeto. Esse objeto está sendo usado, mas ele não foi criado. E aí a gente chega com esse conceito de instanciar, que é o famoso new, onde eu uso aquele new para falar que eu estou criando um objeto, e esse carinha que tem do lado de cá, que é o mesmo nome da classe, mas só que com parêntese, é o famoso construtor. Então, esse cara de cá é responsável pela criação de um novo objeto. Isso aqui cria um novo objeto, e aí eu vou jogar esse objeto que está lá em memória, dentro dessa minha variávelzinha, para eu poder trabalhar aqui dentro. Tá? Então, só para entender o conceito, você precisa de uma instância, né, de um objeto. Esse objeto é criado usando como base a classe que você implementou, e você usa esse objeto para você preencher as informações dele e depois recuperar as informações dele. Para você preencher e recuperar, você precisa usar métodos. Então, por isso que lá naquela apresentação, quando eu mostrei sempre métodos e dados, era isso. O método está sempre apontando para buscar e para trazer dados de dentro de uma classe. Tá? Então, finalizamos essa parte aqui. Vou chegar aqui embaixo, vou criar o meu coordenador. Na hora que eu mando rodar minha aplicação aqui, observem que eu tenho os dois campinhos daqui, que têm o mesmo resultado daquele nosso projeto anterior. Aqui eu tenho uma forma de calcular salário, aqui eu tenho uma outra forma de calcular salário, eu tenho uma forma de exibir, eu tenho uma forma de exibir. Então eu preciso, se eu quiser trabalhar orientado a objeto, levar essas regras de negócio para dentro da minha classe, para dentro da respectiva classe, e aí aqui fora eu chamar um método que me retorne o cálculo salarial desse professor ou desse coordenador. Para eu começar, né, aqui em cima eu também tenho algumas informações que a gente conversou que seriam constantes. Né? Diferente de uma variável, uma constante ela não pode ser alterada e ela recebe o seu valor inicial. Hoje, vocês estão vendo aqui, mais uma vez, sobre visibilidade. A visibilidade ela é muito importante dentro de qualquer prova, qualquer questão que você esteja fazendo de orientação a objeto, a visibilidade é a primeira coisa que aparece. Então, observem que tudo que a gente escreveu aqui está privado. Mesmo conceito, uma informação privada só pode ser acessada pelos métodos dessa própria classe. Então, como aqui dentro eu tenho uma informação privada, duas privadas, três privadas, quatro privadas e um método main, tá ótimo, porque aqui dentro o método main está acessando o valor da disciplina, está acessando o valor do curso, está acessando os cursos que esse coordenador controla, né, alguma coisa do tipo. Mas se eu chegar aqui do jeito que eu estou querendo fazer,
Vou criar um outro pacote, e aí vem mais uma vez o conceito de pacote. O conceito de pacote ele é muito importante também. Eu vou chegar aqui e vou criar um pacote chamado auxiliar, como está lá no meu roteiro. Dentro desse pacote auxiliar, eu vou criar uma outra classe. Observem que o nosso projeto ele está sendo todo organizado em pacotes, cada pacote como se fosse um diretório. Se você olhar ali no seu Explorer, você vai ver que os pacotes se transformaram em diretório. E aí dentro desses pacotes, a gente consegue, deixa eu botar só constante no singular aqui, a gente consegue organizar as nossas classes. Então, criei essa minha classe constante simplesmente para eu guardar essas 3 constantes que eu tenho aqui. Ó. Cortei essas 3 constantes daqui, cortei, vim aqui dentro da minha nova classe de constante e joguei esse cara aqui dentro. Ficou desse jeito. Observem que aqui ficou tudo sem erro, mas ele tem um amarelinho. A nossa ideia, né, toda a ideia, ela é muito inteligente porque ele está pensando assim, se você está criando informação aqui dentro, está criando 3 constantes aqui dentro, essas 3 constantes estão como privadas. Pela regra da orientação a objeto, as informações privadas elas só podem ser acessadas pelos métodos dessa classe. Como dentro dessa classe eu não tenho nenhum método, então essas informações aqui nunca vão ser acessadas. E aí dentro desse meu carinha, quando eu movi esse cara dessa minha classe de teste para aquela minha classe de constante, eu encontrei um erro aqui, encontrei outro erro aqui, e encontrei outro erro aqui, que é justamente ele não está achando aquela classe. E não está achando essas minhas constantes. E aí a gente tem 2 situações para resolver. Primeira situação, eles estão em pacotes diferentes, então constante está no pacote auxiliar e essa classe de teste está no pacote de testes. Esse é um problema, eles estão em pacotes diferentes. Quando eles estão em pacotes diferentes, a gente tem que usar o conceito de importar o meu carinha. Então eu chego aqui e faço tal import. Eu vou importar quem? A classe constante que está dentro de BR, edu, infinite, tal, auxiliar, constante. Está ali, eu importei a constante. Para eu usar uma informação que está dentro dessa minha classe constante, de forma privada eu não consigo. Como a constante é uma coisa que nunca vai mudar, só se eu chegar aqui dentro e mudar para 200, então eu vou ter que alterar o meu projeto para isso, então eu não preciso colocar esse cara como privado, eu posso colocar esse cara como outra visibilidade. Se eu quiser colocar esse cara como protegido, prestem atenção, se eu quiser colocar esse cara como protected, essa informação vai ser acessada lá pela minha classe de teste, só para lembrar como é que está aí o conhecimento de vocês, para ver se vocês já pegaram essa parte. Observe o seguinte, eu coloquei aqui constante ponto alguma coisa. Sempre que a gente está trabalhando com uma classe, a gente tem 2 formas de usar uma informação dentro dessa classe. Né? Pelo menos 2 formas até o momento. Primeira coisa, se essa minha classe aqui, eu quero representar objetos, eu quero representar objetos que tenham informações diferentes, então eu preciso criar um objeto, dar um new nesse objeto, porque eu sei que o professor José é diferente da professora Joana, que é diferente da professora fulana, tá? Então, eu tenho informações diferentes, eu preciso instanciar. Outra forma de você pegar uma informação de dentro da sua classe, observe, constante é uma classe, tá aqui uma classe, e eu tenho 3 informações aqui dentro. Essas 3 informações, elas vão ser as mesmas se eu instanciar 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Elas vão ser sempre as mesmas, porque elas são constantes, elas não podem ser alteradas. Então, se elas não podem ser alteradas, por que eu preciso ter vários objetos, já que todos os objetos vão ter os mesmos valores? Aí surge essa palavra aqui bonitinha, que é a palavra static. A palavra static diz que essa informação daqui, ela não é uma informação de um objeto ou de outro objeto. Ela é uma informação sempre da classe. Independente de onde você vier, esse valor vai ser sempre o mesmo. Então, quando eu tenho uma informação estática, eu não preciso fazer aquele new. Eu simplesmente pego o nome da classe
e me relaciono diretamente com essa minha variável, com essa minha constante, por aí vai. Tá? Eu posso ter constantes, variáveis, métodos como estático. Mas só que o problema não foi resolvido, porque está protected, então vou mudar isso aqui tudo para public, e a gente fica desse jeito aqui. Observem que aqui ó, já funcionou, já saiu o errinho. A mesma coisa eu vou fazer nos outros dois pontos, aqui nos cursos e aqui no valor do curso. Observem que desse jeito eu não tenho mais nenhum erro nas minhas classes. A minha classe de constante já saiu daqui. Observem que a quantidade de linha de código que eu tinha aqui já foi reduzida, tá? Não só por eu ter tirado aqueles caras, mas eu tirei os 6 atributos que estavam aqui em cima, tirei as 3 constantes, o preenchimento veio todo aqui para dentro, e a gente está começando a reduzir um pouquinho o nosso código. Eu tenho aqui esse cálculo salarial, e eu tenho aqui esse cálculo salarial. Imaginem que essa nossa classe que está aqui, essa classe de teste, que tem o método main, futuramente ela vai ser uma página web que vai estar desenvolvendo um sistema orientado a objeto. Então, você não pode colocar uma regra de negócio dentro da sua tela. Você tem que colocar essa regra de negócio dentro de uma classe e a sua tela usa a regra de negócio através de algum método para ela ter acesso àquele retorno do cálculo salarial de um professor ou de um coordenador. Então, aqui dentro desse meu carinha, eu falo que é interessante a gente implementar esse cara, né, nas classes, e a gente, quando vai lá para dentro das classes, principalmente na classe de funcionário, a gente já tem aqui ó, uma parte do cálculo salarial implementada. Uma parte implementada. Observem que aqui eu tenho o cálculo dividido em duas partes. Ó. Eu tenho essa parte aqui, que vai até aqui, que é se o cara for doutorado, ele recebe o salário vezes 2, se não, ele recebe o salário base. É a mesma coisa que está aqui. Ó. Se o cara for doutorado, ele recebe o salário vezes 2, se não, ele recebe o salário base. A diferença de que está aqui dentro da classe funcionário e a diferença para o que está aqui na minha classe de testes é que dentro da minha classe de testes eu preciso indicar o objeto que eu estou usando e o método que eu estou usando. Por isso que ele ficou maior. E dentro da minha classe, como eu já estou dentro da minha classe, eu estou me preparando para que qualquer objeto possa me usar, então eu cheguei aqui, coloquei somente o nome dos atributos, sem nenhuma palavrinha antes. Se você quisesse botar uma palavrinha antes, você pode colocar igual aconteceu aqui embaixo, ó, colocar a palavrinha diz, mas desse jeito aqui está ótimo, porque ela está preparada para ser utilizada por qualquer objeto. Só que aqui dentro eu só tenho essa parte. E aí a gente, voltando lá naquela nossa classe de teste, que foi o papo que a gente teve no nosso primeiro dia, a gente viu que essa parte aqui de baixo, tanto essa parte do cálculo do valor da disciplina, quanto essa parte aqui do esquema dos cursos, né, elas são informações específicas. Então, o cálculo salarial dos funcionários é isso aqui. Então, como a gente conversou lá sobre aquele esquema da sobreposição, quando você já tem alguma coisa pronta e você não quer mexer nessa coisa pronta e você quer criar a sua própria regra, aí você vai na sua classe filha, cria um método com o mesmo nome que tem na sua classe mãe, indica que aquilo ali é uma sobreposição, é uma sobrescrita, é um override, tudo a mesma coisa, e aí você coloca no método da filha a parte específica que você quer, querendo agregar a informação da mãe você pode, ou se você quiser criar um método totalmente novo do zero, você também está liberado, porque aí você não quebra o que já está funcionando. Você não precisa chegar na mãe e falar assim, pô mãe, muda o seu salário aí, assim, assim, assado, porque vai me beneficiar. Mas se beneficiar o professor, pode prejudicar o coordenador, pode prejudicar o reitor, então não é interessante você mexer aqui, porque senão você afeta todas as classes filhas que estão relacionadas a funcionário. E a gente tem uma visibilidade privada. Respondam para mim aí no chat aí rapidamente. Quem consegue acessar esse método calcular salário nesse momento? Quem pode acessar o método calcular salário? Eu tenho aqui o método calcular salário dentro da minha classe funcionário. E aí eu pergunto para vocês, quem pode acessar calcular salário aqui dentro desse nosso escopo? Apenas os métodos da própria classe.
Então, qualquer um desses métodos todos aqui conseguem acessar esse cara. Né? Como a gente tem até feito aqui no nosso exibir, a gente está chamando o método calcular salário. Tá? Mas uma informação privada não pode ser vista nem pela classe filha. Então, se eu quiser chegar aqui em coordenador, vou botar aqui em cima, e se eu quiser criar um método calcular salário para chamar o método calcular salário lá da nossa mãe, eu não consigo chamar o método da minha mãe, porque o método da minha mãe é privado. Dentro daquele meu roteiro, eu estou pedindo para aumentar a visibilidade dela. O que vocês acham que eu poderia colocar como uma visibilidade boa para cá? Eu posso apelar e botar direto public, já que todo mundo vai acessar isso, ou eu posso aumentar gradualmente, colocá-la como protegida só para as classes do meu pacote, para as classes filhas acessarem essa informação. O que vocês acham? Eu já apelo e coloco logo public, todo mundo acessa esse negócio. O negócio era privado. É válido eu já apelar e botar como público, ou é válido eu ser um pouquinho mais ali mediano, um pouco mais cauteloso e colocar esse cara como protegido? Lembrando que esse protegido ele pode ser visto pelas classes filhas, independente do pacote, e por todas as classes existentes dentro do mesmo pacote da classe funcionário. Alguma sugestão? Vou colocar esse cara como protegido, protected. Tá? Então eu não estou sendo tão apelão assim de botar esse cara como public, estou colocando uma visibilidade aqui, eu estou indo devagarinho, cautelosamente, para a gente conseguir chegar do outro lado. Então coloquei esse cara como protected. Tá? Quando eu chego do lado de cá, observem que eu vou dentro de professor primeiro. Se eu chegar aqui em professor e quiser criar aquele novo método lá, eu tenho algumas formas de fazer isso, né? A própria IDE facilita aqui para gente, mas se eu der um Ctrl espaço aqui, ele já traz para mim um monte de coisa que tem lá na minha classe mãe. Tá? Se eu aumentar aqui um pouquinho, ó, ele traz um monte de informação. Os verdinhos são os públicos e os nossos amarelinhos são os protegidos. E aí eu tenho aqui, ó, calcular salário líquido. Se eu clicar nesse calcular salário líquido, ele vem para cá e faz isso daqui para mim. Ó. Ele cria um método com o mesmo nome, então vocês já sabem que é uma sobreposição, que é um override, que é uma sobrescrita, você está sobrescrevendo, reescrevendo esse método, e ele já traz para mim aqui a chamada da minha classe, o método da minha classe mãe. Tá? Tá desse jeito aqui. E aí eu fui, botei lá na minha classe mãe, que só as minhas classes filhas conseguem ver, está aqui protegido. Tá? Ninguém de fora consegue pegar esse meu método, apenas as filhas e as classes existentes nesse pacote. Mas essa classe mãe aqui, essa classe filha aqui, ela precisa ser acessada, né, esse método calcular salário, precisa ser acessado lá fora. Né? Então observe o seguinte, eu estou aqui dentro desse meu pacote professor, está dentro desse meu pacote de domínio, a minha classe de teste está dentro desse meu pacote aqui de testes. E aí o que acontece? Eu não consigo acessar dessa classe POO o método protegido da minha classe de professor. E aí eu consigo fazer o quê? Eu posso mudar diretamente aqui para public, mantendo lá a minha mãe, a responsabilidade que minha mãe deu. Minha mãe falou, ó, só quem pode acessar isso daqui são as classes filha e as classes que estão aqui dentro. Mas aí chega a classe professor e fala assim, não, eu posso ser acessado por todo mundo. E aí esse meu cálculo salarial do professor consegue ser acessado por qualquer classe independente do meu pacote. Esse método de calcular do professor ele ainda está incompleto, porque além dessa parte que a gente tem aqui, né, que é esse cálculo aqui, ó, além disso, a gente precisa implementar um outro trecho do código que é esse daqui, tá vendo? A multiplicação da quantidade de disciplinas pela quantidade de disciplinas. Essa parte aqui de cima, a gente já viu que é igual, essa parte aqui de baixo é a parte específica. Então, eu vou copiar essa parte específica, vou lá para dentro do meu professor e vou somar essa minha parte que está na minha classe mãe com esse trecho de código que eu trouxe para cá. Então, observem que eu copiei o trecho que estava lá e trouxe para cá. Algumas coisas já vêm certinhas. Por exemplo, esse cara daqui, ó, a constante, ele já até importou a minha constante. Tá vendo?
Então, sempre que eu tenho que usar uma coisa que está em outro pacote, eu preciso fazer o import. Aqui a minha ideia já facilitou e trouxe para mim, mas manualmente falando, você teria que chegar aqui e falar que se eu quero usar essa minha classe constante, eu preciso colocar um import para ela. Esse cara daqui, ó, ele lá fora, ele estava representando o atributo quantidade de disciplina. O atributo quantidade de disciplina é um atributo privado. Por ele ser um atributo privado, aqui nas minhas classes de teste, eu não consigo acessar ele. Eu preciso acessar ele através dos métodos set. E aí, para jogar a informação para dentro dele, e o get para recuperar a informação dele. Como aqui eu estou dentro da minha própria classe, então eu posso poupar algumas informações, eu posso detonar algumas informações. Primeira que eu posso detonar, eu não preciso do objeto, esse objeto ele só foi criado lá fora para eu poder ter acesso a essa minha classe, e eu não preciso também do método de acesso. Eu posso colocar aqui simplesmente o nome do meu atributo, porque esse meu atributo, mesmo ele sendo privado, ele pode ser acessado por qualquer método de dentro dessa minha classe, de dentro dessa classe. Então eu vou pegar esse meu atributo quantidade e vou colocar aqui no lugar desse carinha. Então observem que desse jeito o meu cálculo salarial está pronto. Vou fazer a mesma coisa para o meu coordenador. Dentro do meu funcionário eu tenho essa parte genérica. Dentro do meu coordenador eu vou chegar aqui, vou procurar o meu cálculo salarial da mãe, vai trazer para mim aqui, ó, o cálculo salarial da mãe. Essa parte é a parte genérica. Eu preciso ir lá na minha classe de teste pegar a parte específica de um coordenador. Então eu vim aqui e vim aqui embaixo pegar a parte específica de um coordenador, que é isso aqui tudo grandão. Copiei essa parte específica, trouxe aqui para dentro, vou botar esse maisinho aqui e colei tudo aqui dentro. Desse colar tudo aqui dentro, ele já facilitou a minha vida, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu quebrar a linha aqui. Ele já trouxe o mesmo esquema da outra vez, tá vendo? A constante. E aqui eu tenho um errinho para usar o curso e tá tudo resolvido. Por que esse errinho aqui, né? A mesma explicação do outro. Lá naquela minha classe de teste, eu precisava do nome do curso para saber que se o curso fosse computação, ele ia ganhar um pouquinho a mais, se não fosse, ele ia ganhar um pouquinho a menos. Como o curso é uma informação privada, só essa classe aqui consegue usar, só os métodos dessa classe conseguem usar. Como agora eu já estou aqui dentro, então eu posso pegar o nome do meu atributo e substituir nisso tudo aqui, porque isso tudo aí servia para eu pegar justamente aquele meu curso. Como a gente pode ver aqui embaixo, ó, get curso retorna um curso. Então eu posso trocar isso tudo daqui por curso. Tá? E aí o meu código ficou desse jeito aqui e eu tenho o cálculo salarial implementado. Tá? Então desse jeito eu fiz uma alteração no cálculo salarial dos funcionários, mantendo o cálculo salarial base intacto. Tá? Então eu precisei fazer uma alteração, mas essa alteração não afetou essa minha classe mãe, não afetou o que já existia. Eu implementei uma classe nova, usei o conceito de sobreposição, chamei aqui o método da mãe, né, o chamar eu posso à vontade, e adicionei aqui um diferencial. A mesma coisa eu fiz aqui na minha classe de professor. Esse método de cálculo salarial, ele tem tanto dentro da classe de professor, quanto dentro da classe de coordenador. Então, aqui fora, naquela nossa classe de teste, né, que simula a nossa página web, eu tenho aqui ó, um trecho que calcula o salário líquido do professor e aqui o trecho que calcula o salário líquido do coordenador. Tá? Então, o que está acontecendo agora? Eu vou ter que fazer uma troca, eu vou ter que tirar esses meus cálculos daqui, porque esses cálculos foram implementados lá dentro daquelas nossas respectivas classes. Então, por exemplo, como esse cara daqui está fazendo algo do professor, e esse cálculo aqui é um cálculo do professor, observe que eu estou pegando o professor José aqui, o professor José aqui. Então,
tudo isso daqui tem a ver com o cálculo salarial do professor José. Então, se eu já tenho o cálculo salarial dele implementado lá na minha classe de professor, eu pego aqui o objeto que representa o professor José, coloco um pontinho e ele disponibiliza aqui para mim o calcular salário líquido de um professor. E aí eu excluo, né, eu encapsulo aquela minha regra de negócio dentro de um método, e esse método aqui vai ser utilizado aqui por dentro do meu código, sem eu mexer por enquanto, tá vendo? O salário líquido, que era uma variável, ela está recebendo o retorno desse meu cálculo salarial, depois eu pego essa minha variável e exibo nesse relatório. Estou deixando desse jeito aqui, tá? A gente ainda consegue otimizar um pouquinho mais, mas daqui a pouco a gente volta. E aqui embaixo, no salário líquido do coordenador, eu faço a mesma coisa. Tudo é da coordenadora Maria. Então eu pego a coordenadora Maria e chamo o cálculo coordenadora Maria. Acho que eu fiz alguma coisa errada lá. Vamos lá ver no coordenador. Esqueci de mudar a visibilidade aqui, tá vendo? Então aqui ele está protegido. Então apenas as classes desse pacote poderiam acessar. Esqueci de mudar, vou mudar para public. E aí agora sim aqui dentro o meu calcular salário líquido aparece, tá? Esses meus métodos de cálculo aqui que a gente mudou para public, né? Tanto aqui quanto aqui, a gente resolveu criar essa regra, mas a gente meio que está indo contra a vontade da nossa mãe aqui, funcionário, né? A nossa mãe mandou, olha só, é um método protegido. E aí, quando chego aqui nas classes filhas, de forma super rebelde, eles vão e mudam para public. Eu estou na minha classe de teste, dentro de um método dele, e eu estou acessando o método de calcular salário líquido. Eu queria que esse método de calcular salário líquido ficasse escondido dentro de algum outro método público que a gente estivesse disponibilizando para as pessoas. Dentro das nossas classes, a gente colocou público para os métodos. Observem que esse método aqui de sobreposição, ele respeitou a mãe, no ponto de não foi mexer dentro da mãe, mas ele meio que liberou agora para todo mundo acessar o método dele. E o que a mãe queria, que era o que ela já estava fazendo, era que esse método de calcular salário só fosse utilizado por alguma outra funcionalidade aí que tivesse uma visibilidade maior. Dentro das nossas classes, da nossa classe mãe, eu tenho esses métodos aqui, ó. Calcular salário líquido, exibir e impressão. O método de impressão dá uma impressão, uma exibição no nome, na idade, no salário base. Isso aqui não é o cálculo salarial. Esse meu exibir, ele exibe o funcionário do mês, ele exibe o nome e ele exibe a idade, além do cálculo salarial. E aqui dentro das minhas classes filhas, eu tenho esses métodos aqui. O cálculo salarial que está público, esse método de impressão e por aí vai. O que ele está pedindo aqui para a gente fazer? Vamos colocar esse método de calcular salário para ser exibido através de um método de exibição. O método de exibição existe aqui, tá vendo? Método de exibição. Qual foi a proposta aqui que a gente fez no roteiro? Vamos falar o seguinte, ó, o cálculo salarial tem que ser protegido. Aí eu vim aqui, mudei o cálculo salarial para protected. Tá? É uma regra nossa, como eu deixei claro ali no roteiro, é uma regra nossa. Tá? Poderia ser público, ser mais para a gente testar esses conceitos. Coloquei esse cara como protegido. O professor, coloquei esse cara como protegido. Ou seja, só as classes que vão ser... Se o professor tiver mais uma filha, né, mesmo ela sendo filha de funcionário, ela pode ser herdada por alguém, essas classes podem acessar, ou as outras classes de dentro de domínio. Quando eu cheguei e botei esse cara protegido, eu já quebrei aqui em 2 pontos. Ó. Quebrei nos 2 lugares onde a gente usa, né, ou usava o cálculo salarial. Mas aí a mãe aqui, a funcionária, falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou proteger o meu cálculo salarial, ninguém pode ver, mas eu vou liberar então a exibição dele. Porque quando o cara me chamar a exibir, ele vai chamar esse cara, vai exibir essas informações e também vai exibir o salário. Então o cara não precisa ter o meu cálculo salarial, ele simplesmente vai ter um relatório que contenha o meu cálculo salarial.
Para a gente chamar esse método exibir lá fora, do jeito que está aqui protected, a gente também não consegue. Por que a gente não consegue? Mesmo esquema. Esse cara aqui só vai poder ser visto pelas filhas de funcionário e pelas classes de domínio. Então, o que eu quero fazer aqui? Salário líquido não pode mais ser acessado assim, tá? Acabou, não vai precisar mais disso daqui. Porém, esse meu salário líquido, ele está sendo usado nesse relatório que eu estou imprimindo. Então, se eu tirar o salário líquido dali, eu quebro esse meu relatório aqui de baixo. Então, qual foi a proposta que a gente fez? Vamos, então, usar esse meu método exibir. Então, eu cheguei aqui fora e fiz assim, ó, professor José, ponto, exibir. Só que o exibir não aparece. Qual a solução que a gente tem que fazer? Chegar aqui dentro da minha classe mãe e mudar esse cara aqui para public, porque aí qualquer pessoa consegue acessar. Olha que coisa interessante, né, que a herança traz para a gente, já para a gente fazer essa ponta com o polimorfismo. Quando eu digo polimorfismo, é que eu tenho diferentes formas de fazer alguma coisa. O cálculo salarial, ele tem essa forma de ser feito e essa forma de ser feito. Dentro desse minha classe funcionário, que é a classe mãe, ela tem um método exibir, que ela exibe o nome, ela exibe a idade e ela exibe um cálculo salarial. Como ela é mãe de coordenador e ela é mãe de professor, então significa que aquele meu método exibir, ele é um método que também pertence às classes filhas. Então, se eu chegar aqui fora, tem uma classe professor, que é uma classe filha de funcionário, representada pelo objeto professor José. Quando eu chego aqui embaixo e boto professor José, ponto, agora vai aparecer o método exibir. Observem que ele está dizendo até ali do lado, ó, funcionário, para deixar claro que aquele método ali não é um método específico do professor, é um método específico da mãe, dos professores, dos coordenadores e de outros filhos que essa mãe tenha. Então, quando eu faço isso daqui, ó, eu meio que encapsulo toda a minha regra de negócio dentro desse método, e aí eu resumo o meu trabalho a 3 partes. Instanciar um objeto, preencher as informações desse objeto e chamar esse método de exibição. O objetivo do nosso projeto era exibir isso daqui, o nome, a idade e o salário líquido do cara. Dentro desse meu método de exibir, eu tenho o nome, a idade e o salário líquido do cara. Então eu posso realmente desconsiderar aquela implementação toda que eu tinha aqui e deixar apenas o método exibir. E aí fica assim, ó, fica esse bloco, a minha classe de teste instancia, preenche e chama um único método que faz a impressão do nome, da idade e do salário líquido. A mesma coisa aqui embaixo para o coordenador. Eu instancio uma Maria, preencho todas as informações da Maria e depois eu pego todas essas informações aqui e substituo por coordenadora Maria.exibir. E aí eu mais uma vez fecho aqui que a coordenação instancia, preenche e exibe o seu relatório. E aí o relatório é igual, né? Só vai mudar ali dentro aquela palavrinha coordenador desconsidero, vai aparecer o nome e a idade e o salário líquido. Só que quando eu chamar esse método exibir vindo de um coordenador, ele vai exibir o nome do coordenador, a idade do coordenador e o salário líquido que tem na classe de coordenador. Aqui em cima, quando eu chamar um professor José.exibir, eu vou exibir o nome do professor José, a idade do professor José e o cálculo salarial existente dentro da minha classe de professor. Tá? Esse é um conceito que a gente tem que considerar. E aí, no final das contas, a gente vai deletar essa minha variável salário líquido, que não serve mais para nada, a gente não está usando mais dentro dessa nossa classe de teste. E esse agora é o nosso código, que a gente saiu de 69 linhas para 26 linhas, onde a gente está usando, claro, a gente cortou bastante coisa, né? Tá tudo fechado em cima disso daqui. A gente empacotou toda aquela regra de negócio, ninguém está vendo mais como que o salário é calculado, como que a exibição é feita. Isso não está mais aqui numa classe onde todo mundo consiga ver.
Isso está empacotado lá, encapsulado dentro dessas nossas duas classes, professor e coordenador. Ninguém sabe se a gente criou uma herança, se a gente criou a sobrescrita, sobreposição, sobrecarga. Não. Isso aí é uma implementação feita por nós, desenvolvedores, na hora que estamos utilizando o conceito de orientação ao objeto. E esse aqui é o barato de você pegar uma programação que estava toda estruturada, e aí você organiza ela em classes, faz esse relacionamento entre classes. A gente viu que tem esse relacionamento através do uso, né, que é o import. A gente tem esse relacionamento através da herança, e a gente vai ver na próxima aula um relacionamento onde, por exemplo, um professor tem uma coleção de alunos, um coordenador tem uma coleção de cursos, essa disciplina pertence a um professor, sabe, mais ou menos assim. E aí a gente vai ver na próxima aula.